Um duelo muito difícil de hoje, nós temos Flash do Wally West contra o Sentinela da Marvel. Dois grandes seres muito poderosos. Flash sendo um dos caras mais velozes, poderoso da Marvel e poderoso da DC. Um cara que varre todo mundo basicamente. E o Sentinela, o cara que participou aí de várias sagas da Marvel, integrante dos Vingadores Sombrios e agora recentemente sendo fundido com o VA. Nesse duelo mortal de hoje, nós vamos ver quem vence. Flash do Wally West ou Sentinela do próprio Vácuo, com a sua fusão com o Vácuo. Então fica comigo que você vai descobrir quem realmente vence esse duelo mortal. E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E hoje estou aqui para vocês mais um vídeo de duelo mortal. E hoje trago para vocês um duelo mortal muito poderoso. Um duelo mortal que para muitos vão dizer que tá claro que realmente vem. Para outros vão dizer que é um duelo muito equilibrado, um duelo muito difícil de analisar. Mas para que outros também digam que mas Thiago, esse duelo é injusto. Por quê? Nesse vídeo de hoje nós temos Flash do Wally West contra o Sentinela, né? O próprio Bob Reynolds é o cara que tá fundido agora aí com o VA. Esses dois personagens são muito legais na Marvel e da DC. O Vácuo, basicamente, ele é uma contraparte do Sentinela. Agora tá fundido com o Sentinela, né? Os dois são um só. E o Flash do Wally West, ele, tem muitos poderes. Recentemente, ele tá aí com o poder do Dr. Manhattan, tá? Mas nesse vídeo aqui, eu não vou estar considerando esse poder. Somente o Flash no seu auge, mas tirando a parte do Manhattan, beleza? Mas, primeiramente, quem impediu o duelo mortal aí foi o Dark Bakura. Impediu o duelo mortal do Flash contra o Sentinela. Muito obrigado, Dark. E se você quiser que eu traga o seu duelo mortal aqui no canal, nos próximos vídeos, comente aqui embaixo o seu duelo mortal. Pode ser de Marvel, DC, anime, filme, série. Comenta aqui, vai ser muito bacana. Também, quer receber os próximos vídeos de duelo mortais? Se inscreve no canal, velho, que assim você vai estar recebendo os próximos vídeos de duelo mortais que eu vou estar soltando muito em breve. Me siga no Instagram, lá eu tô postando várias coisas, bastidores, enquetes, duelo mortais exclusivos pra lá também, tá? Que tá muito bacana lá. E também entre no grupo do Discord, link na descrição, beleza? Então, primeiramente, vamos começar com o Flash do Wally West. Bom, Flash ele tem poderes e habilidades como super força, velocidade, agilidade, resistência, intangibilidade limitada, manipulação de energia cinética, cura acelerada, pode criar redemoinhos de volto ao girar com suas mãos em super velocidade, potencial destrutivo. Ele tem um potencial aí de estrela anã com um soco de massa infinita. Pode aumentar a potência do seu soco de acordo com a sua velocidade. Ele também tem a velocidade dele é cerca de massivamente acima da luz, muito mais rápido que o Superman. Os heróis pré-crise não conseguiram ver os seus movimentos. Pode aumentar a sua velocidade se absorver energia cinética de outros seres. Já alcançou 23 quatordecilhões e 1 quatordecilhões e 1 quatrilhões de vezes maior do que 1 decilhões ou decalhões de vezes a velocidade da luz. Ao absorver a velocidade das pessoas no planeta. Mano, é muita coisa. O Wally, ele é capaz de mover em vastas velocidades sobre-humanas, embora ir mais rápido seja perigoso para ele. Ele foi capaz de cobrir 7.000 milhas em 6,25 segundos e até mesmo acelerar a velocidade da luz do passado ao ponto de entrar na força de aceleração. O Wally, ele é mais rápido que o Superman, vencendo ele em uma corrida. Imensa velocidade também de Wally pode permitir que ele gere uma força sobre-humana que simula o efeito de a força sobre-humana. A aura da força da aceleração, como explicado por Barry Allen, o corpo do velocista ele é cercado por uma, entre aspas, almofada de atrito. Fornece a proteção contra os elementos mais desagradáveis da sua velocidade, incluindo a fricção, material particulando a vida, impactos cinéticos, forças G e similares. Ele também permite que os velocímetros como o Wally funcione em velocidades mais rápidas do que a luz, sem causar danos aos ambientes. Ele também tem eletrocinese. O corpo do Wally ele gera uma grande quantidade de energia elétrica que extrai dele a força da aceleração. Esse raio de força de aceleração emana dele especialmente quando ele se move em super velocidade. Quando ele é irritado, o corpo do Wally vai sobrecarregar com grande quantidade de eletricidade. O Wally também pode melhorar os seus ataques do raios
e a cor do seu raio ele é originalmente amarela, mas embora depois de ele escapar da força de aceleração, a cor do seu raio acabou ficando branca devido à sua conexão com a força de velocidade, ficando mais forte depois que ele fica à deriva por tanto tempo. A criação também de construtos de energia, sentidos aprimorados, roubo de velocidade, ele é capaz de absorver a velocidade ou de momento de qualquer ou de qualquer coisa. Ele demonstrou isso diminuindo a velocidade de uma explosão. O Wally ele provavelmente reaprendeu essa habilidade através das suas memórias do seu passado. Resistência desconhecida, ele pode aumentar níveis desconhecidos com a Speed Force. Força física, pico humano, condição física muito alto, inteligência alto e fraquezas. Bom, o Wally ele tem um coração enfraquecido. Depois que o seu coração, seu passado, foi interrompido pelo Rob, o Wally ele desenvolveu uma condição cardiovascular e exigiu o apoio de um marca-cápsula. Por causa disso, o Wally deve ter cuidado para não esforçar demais. Depois de ele ter uma experiência de quase morte, o Wally aparentemente estava curado de uma condição quando o Wallace West, da Terra Primal, Wood Flash, iniciou seu coração. Disso devemos ir para o Sentinela. Sentinela tem poderes e habilidades como super força, resistência, velocidade, agilidade, sentidos sobre-humanos, resistência à dor, manipulação mental, a calor, voo, regeneração, imortalidade, manipulação energética, manipulação climática, manipulação da matéria, poderes psíquicos, transmutação, absorção de energia, intangibilidade, vive em todas as eras, teleporte, projeção astral, criar escudos de energia, compartilhar o poder, manipulação de luz, ressurreição, fotocinese, manipulação molecular, sensor de morte, pode pressentir a morte, invisibilidade, possuidor do Vixente, o Mago Supremo, rastrear energia, sentir energia, viagem temporal, ocultar presença, viagem fora do espaço e tempo, compartilhar poder, ocultar presença e manipulação elementar. Ataque, nível de planetário, ele tem um potencial destrutivo, poder de capaz de destruir aí mundos inteiros. Com um ataque mais universal, ele destruiu um universo futuro, dissipando a energia nele. Agora, evoluindo ainda mais, ele rasgou o Ares em meio ao Ragnarok. Ele escala em média várias vezes com personagens como Thor, Odinson e Tony Stark, além de ser mais forte que todos os Vingadores. Possui uma dimensão de bolso com 1 milhão de sóis dentro de si em constante explosão, onde acessa parcialmente todo o seu poder. Velocidade, ele pode causar dobras no espaço e tempo, viajou ano-luz em questão de segundos. Força de elevação, multiplanetário, levantou Exictar, o maior dos celestiais. Força de impacto planetário também, pode capaz de destruir mundos inteiros. Resistência, desconhecido, aguentou o peso de Exictar, o maior dos celestiais. Também aguentou ataques direto do Doutor Estranho, o qual estava com a parte do poder da Yggdrasil, que é a árvore de toda a magia da Terra. Condição física, ilimitado, pode absorver a energia solar, pode absorver energia de qualquer lugar. Ele chega a ser superior ao próprio Thor em atributos gerais, além de ele poder lutar em dias seguidos com o mesmo, onde o próprio Thor se cansa e ele não. Alcance ilimitado, o vácuo possui infinitos tentáculos negros que se derivam da escuridão. Fraquezas, por conta do vácuo, o Robert ele é muito inseguro de si mesmo, o que torna muito frágil e também fácil de manipular. Fraquezas físicas, aparentemente nenhuma. Robert, em muitas delas, tem uma variação que possui uma fraqueza corporal. Ele é geneticamente um super-humano ampliado em mais de 1000 vezes capacidades corporais dessa forma. Ele adaptou seu corpo de qualquer fraqueza exposta. Agora, já indo para outro nível, que eu, como falei, é o vácuo fundido com o Sentinela, os dois são fundidos como um só, ele não tem nenhum tipo de fraqueza notável. Agora vamos ir para a luta. Essa luta não vai ser fácil de ser analisada, então vamos por partes. Primeiro temos que analisar ou entender como funciona a força de aceleração. Então vamos pelo básico, né? A força de aceleração ele é um campo de energia que concede a todos os velocistas os seus poderes, e vários velocistas se fundiram com ele, incluindo Barry Allen, John Quick, o Max Mercúrio, dentre outros. Nos 952, atualmente, essa fonte de energia continua sendo a mesma, mas com uma única
série de efeitos diferentes, muito mais amplo e atributos conceituais. A força de aceleração, ela é a representação da realidade em movimento, sendo a força muito cósmica que empurra o espaço e tempo para frente. Essa fonte de energia existe desde o início dos tempos, atuando como uma projeção 3D que detalha conceitos ou acontecimentos passados, presentes e futuros da realidade de todos os que são afetados pela força de aceleração. Ao longo da história, a força procurou alcançar e alterar aqueles com seus presentes maravilhosos, geralmente sob uma forma de tempestades de plasma transdimensionais. Ele faz isso com que um meio de encontrar o que é digno de gastar a energia acumulada que ele cria, pois empurra o tempo para frente, atuando como seu corredor para manter o tecido dedicado à sua existência. Isso foi explicado na HQ Flash Volume 4, número 13. A força de aceleração pode tornar-se incrivelmente portátil em uma saída para ajudar a gastar um excesso de energia, muitas vezes agarrando pessoas, lugares e coisas de todas as eras para dimensões da força de aceleração, além de depositar parte dela ou afetar qualquer coisa, tudo dentro dela e aproximadamente imediata, todas as estranhas, sempre que construindo até a massa crítica. Os poderes conferidos aos que são afetados pela força giram em torno do movimento e da progressão que vão até a aceleração, o tempo, espaço, impulso e desenvolvimento, a evolução uniforme e a iluminação, para citar alguns. Essa explicação também foi dita na HQ do Flash Volume 4, número 2. Uma vez que a força de aceleração faz com que a existência avance, ela afeta tanto o indivíduo quanto o tudo. Houve muitos que vieram sob influência ao longo dos anos. Bom, por que eu estou dizendo isso? Pelo simples motivo que nessa luta ambos vão estar no seu auge. Então, como o Flash, o Wally pode sim ter acesso à força de aceleração, o Sentry já no seu auge, que ele é fundido com vácuo, um perigo gigantesco. Esses dois causariam assim um enorme estrago. O auge do Sentinela, ao contrário do que muitos pensam, o auge do Sentinela não é a sua versão Bloodroot, o vácuo, e nem a sua versão como Cavaleiro do Apocalipse, né, na história Academy Avengers, né, os Vingadores. O auge definitivo do Sentinela ocorre na HQ de 2018, onde ele atinge a tão esperada estabilidade mental e emocional, e consequentemente ele assume controle sobre a sua outra personalidade, também o Vácuo, que acaba sendo o Robert se fundindo com ele, onde ambas se tornam apenas uma mente com uma personalidade própria em total estabilidade. Isso ocorre porque o Vácuo, com uma força negativa, não tinha mais o que atuar. Já o Robert já sabia medir as suas capacidades, se tornando autossuficiente. Nessa HQ, você não vai encontrar feitos maiores do que o Robert geralmente tem. Ele apenas vence o crânio em um hit kill e se mostra superior aos Vingadores de novo. Mas a partir dessa fusão dele com o Vácuo, é possível determinar o seu real nível, mesmo ele não tendo feitos nessa HQ. Basta pegar eventos anteriores a essa história para a gente poder explicar, né, seu real nível. The Age of Sentry, e também na história Doutor Estranho 2015 e também a história Sigsy, e dentre outras histórias. É essencial entender a moral do Sentinela, e isso influencia ele em literalmente tudo que acaba acontecendo nas suas histórias. Se você já leu alguma dessas histórias, mesmo um pouco também sobre alguma história que o Sentinela ele é inserido ou apresentado, né, é possível ver que é uma maneira bem clara, explícita, que ele sempre é colocado como alguém totalmente instável. Alguém que só colocando em linha de frente em caso de desespero, pela quantidade de transtornos mentais e atitudes explosivas que ele pode ter na luta. Você pode ver isso claramente em histórias como o Sigsy, onde não se passa nem alguns minutos e ele já está partindo para cima do Ares e assim partindo ele ao meio, logo em seguida começando uma guerra total contra todos em sua volta. Esse é o exemplo mais claro dele, mas o Stark também pediu para deixar que o Collective Man de lado momentaneamente por conta dele perder a sanidade. Novos Vingadores
2005 e toda a estabilidade mental, problemas emocionais, dupla personalidade, devido ao vácuo que nasceu inicialmente para ser uma contraparte do poder avassalador dele, quando o Sentinela usa o poder pela primeira vez, ele foi capaz de destruir todo o seu universo futuro, fragmentando ele em milhões de levels diferentes, onde é dito depois que ele forçava o universo a aguentar a sua presença, mesmo o multiverso o rejeitando. Então, como uma maneira de estabilizar seu poder, o multiverso criou para ele uma antítese que foi denominado o Vácuo. O Vácuo nasceu para ser uma contraparte, uma contrabalança para o Sentinela, representando uma força negativa a ele. Dessa maneira, o poder dele podia ser controlado. O real nível dele, antes de ser fundido em Doutor Estranho 2015, um evento que ocorre após a sua versão Death Sentry, o Robert ele já não é mais o Sentinela. Ele vive com uma casa normal, trabalhando em um emprego normal e levando uma vida normal. Porém, mais tarde, o Doutor Estranho bate na porta do Robert e diz que precisa da ajuda dele urgente e que ele precisa que ele transformasse o Sentinela mais uma vez. E então ele explica que Robert, que ele não é mais um Mago Supremo, portador do Versace do 616, né, que é o próprio universo original da Marvel. E esse título ele pertencia ao Loki, que havia sido escolhido pelo Versace. O Versace escolhe sempre o mago mais apto, né? E você basicamente precisa provar o seu valor. E por algum motivo, Loki ele era mais apto que o Doutor Estranho naquele momento. Mas o papel do Sentry nessa história era invadir Asgard e abrir passagem para o Doutor Estranho para que pudesse chegar até a árvore Yggdrasil e pedir o poder prestado para ela e enfrentar o Loki. Resumindo, nessa história, o próprio Doutor Estranho enfrentou o Vácuo. O Vácuo em si, né, o Vácuo, a presença Vácuo, levou um pau do Vácuo, Loki também levou um pau do Vácuo, os dois se juntaram, levaram um pau do Vácuo. E outra coisa, quem teve a única coragem, a única pessoa que teve a condição de chegar a enfrentar o Vácuo naquele momento foi o Sentinela, né, a versão boa do Sentinela, chegou lá e venceu o Vácuo. Numa luta como essa, não teria como o Flash voltar no tempo e matar o Sentry antes dele ter nascido, já que a Morgana Le Fay voltou no tempo e matou o Sentry. Logo em seguida, quando ela voltou no presente, o Sentinela já não estava mais lá. Só que, para surpresa dela, nem se passou muito tempo, o Sentinela reapareceu e acabou com ela. Flash, com seus socos, seja de massa infinita ou qualquer outro, teria um grande efetivo, né? Mas pelo fato do Sentinela ter uma capacidade de cura extremamente elevada, onde nem mesmo o Hulk, Thor, Fito Prateado, Galactus, Ares, dentre outros, puderam ferir ele gravemente, ele sim teria a condição de aguentar o soco do Flash. Sentry tem a capacidade de se curar molecularmente, assim como ocorreu quando Thor jogou seu corpo, né, no sol, e com o tempo seu corpo acabou se regenerando. O resultado seria o mesmo com o Sentry em base e o Death Seed, essa versão da morte, né, digamos assim, né? E já na sua versão fundida com o Vácuo, nesse estado, durante a saga Annihilation Search, o Robert resolveu o problema do Câncer Verso sozinho, destruindo ele. Uma explicação o que é o Câncer Verso. O Câncer Verso ele é uma realidade onde a vida finalmente derrotou a morte, com a vida eterna sendo alimentada pelos muitos ângulos. Cada vivo nesse universo foi corrompido e se voltou para sua servidão, resultando então um cadáver vivo em todo o universo. Em questão de velocidade, como o Flash auge e o Sentry auge, é claro que o Flash poderia usar o fator, o poder da força e aceleração para aumentar ainda mais seus poderes, com a sua força, velocidade, resistência, etc. Assim como o Sentry fundido com o Vácuo, como uma ideia dele não é ilimitado a conceito tempo e espaço, além do que antes ele de ser nerfado, ele já dominava esse conceito, tá? Assim, seria uma questão muito, vamos dizer, difícil de saber quem realmente venceria em questão de velocidade, tá? Ainda mais porque o Sentinela nesse modo, cara, nesse estágio tá muito grande, cara, tá muito alto. Então assim, para finalizar, eu só vejo uma única saída nessa luta: o Wally West levar o Sentinela para força de aceleração. Caso isso acontecesse, poderia haver duas possibilidades. Vamos para a primeira: Sentry absorveria a parte da força de aceleração que estava sendo solta naquela dimensão, assim fazendo ele ficar mais forte dentro da força de aceleração, que no caso seria a dimensão onde o Flash e o Sentinela estaria, deixando o Sentry ficar mais forte do que o Flash. Mas aí é que está, Sentry ficaria preso dentro dessa força de aceleração, já que só o Flash poderia liberar, digamos assim, né, a saída para ele. Já a outra opção seria a força de
aceleração, usar o Sentinela ali dentro daquela dimensão. É como se ele fosse um ser que vai ter que ficar ali dentro para poder manter a Speed Force ativa. Assim como o Flash ficou preso lá, ou o Wally também, dentre muitos outros velocistas, tá? Acabaram ficando presos lá. Ah, mas Thiago, a força de aceleração teria o poder suficiente para prender ele lá? Bom, sim, jovem, teria. A Speed Force, ele é um mundo onde flui um mistério, prata, transformando géis hiperdimensional, aceleração celestial e também a força do poder do todo o fluxo temporal e luz. E sim, a força, a Speed Force, teria a condição de deixar ele preso lá, tá? E o Flash sair de lá tranquilamente. Então quem venceria esse duelo mortal seria ninguém, dar um empate. Eu até poderia dizer que o Flash sim venceria, mas é algo bem difícil de se afirmar, já que o Sentinel também tem capacidade de aguentar socos, a habilidade do Flash, quanto também dele sobreviver a o que o Flash pode fazer em questão do tempo. É claro que eu não estou citando o Flash do próprio Manhattan, e aqui seria uma outra situação no duelo, mas quem vence esse duelo não é ninguém, e sim um empate. Mas e você acha que o resultado foi justo, ou você acha que o Sentinel ou o Flash venceria? Comente seus comentários, comente suas opiniões do que você acha e quem realmente vence. Comenta aí, deixe suas opiniões, beleza? Também quer receber os próximos duelos mortais? Se inscreve no canal, certo? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.